Pessoal, vamos trazendo mais vídeo aqui no nosso canal e hoje a gente vamos contar mais uma história triste aí, né? Que aconteceu aqui no sítio Estrago, nos anos de 1981, onde aqui nessa casa acontecia um incêndio e uma criança de 9 a 10 meses mais ou menos morreu carbonizada aqui, e a gente vamos contar para vocês como foi esse acontecido. Algumas pessoas me pediram, né, para a gente gravar esse vídeo contando mais essa história triste, né, na época. E eu vou conversar com Genilda, que Genilda viveu mais essa tragédia aí, né? A gente vamos conversar com ela e ela vai contar como foi esse acontecido aqui da criancinha que morreu aqui carbonizada. E é isso, pessoal. Segue a gente aí no canal, compartilha aí nossos vídeos, deixa seu like. Estamos trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vamos contar mais uma história, né? Uma história triste que aconteceu aqui no sítio. Aí, Genilda, como foi? A menina tava sozinha em casa, ou como foi que aconteceu? Ela estava com a mãe dela, foi mais ou menos umas 6h30 da noite, umas 6h30 da noite. O pai da menina tinha arrancado uma mandioca para fazer farinha. Chegou, a menina era muito querida, que ninguém confiava a menina ficar só em casa. A mãe dela, se saía para pegar água, deixava a menina com a gente, comigo. Aí nessa hora logo a boca da noite, eu fui lá, o pai da menina tinha ido arrancar a mandioca, chegou, tomaram café, aí o pai da menina foi chamar um rapaz para ir trabalhar na casa de farinha, mas ele. Aí disse, vambora, Bia. Era Maria o nome dela, a gente chamava ela de Bia, a mulher do João. Aí ela, vambora. Ela disse, eu não vou não, João, moda a menina. Ele disse, oxe, nós leva a menina. Aí ela ajeitou a menina e ele ficou brincando com a menina no braço e ela foi lavar a louça, que ela, quando findava o café, ela não gostava de deixar nada sujo. Aí lavou a louça. Enquanto ela lavou a louça, ele vadiando com a menina dormiu no colo dele. Aí ela disse, eu não vou não, que eu vou ficar com a menina. Ela dormiu, eu não vou sair com ela não. Aí ele disse, não, nós vai, no instante nós vem. Nós só vou chamar o menino e no instante nós vem. E ela sem querer ir, aí, mas era pertinho as casas. A casa era pertinho, aí ele disse, bota a menina, aí nós no instante vem. Só vamos chamar o menino para fazer a farinha. Botou a menina no berço e ela deixou o candeeiro aceso em riba da mesa. A casinha muito apertadinha, com as cortinas. Aí ela deixou o candeeiro aceso em riba da mesa e saíram. Quando eles saíram, que foram mais ou menos uns 10 minutos, mais ou menos. Se passava 10 minutos era coisa pouca. Quando eles chegaram lá, a gente de casa era pertinho, que quando a menina chorava em casa, a gente escutava. Aí eu estava debulhando um feijão, mas meu irmão e minha mãe. Aí a gente viu, foi uns baques. Aqueles baques já era a teia da casa que estava caindo. A lavareda de fogo foi forte, que no instante a teia estava caindo. Quando eu via o baque das teias, que eu abri a janela, já avistava o claro do fogo. Aí nós saímos, ligeiro. Aí quando eu cheguei de frente à casa, a lavareda de fogo estava muito alta. Eita, Aí disse, Deus, mas a casa está pegando fogo. Aí fiquemos, um gritava para um canto, outro gritava para outro. Tinha uma vendinha perto que tinha muita gente, aí viram os gritos da gente e correram. E minha mãe correu para essa dita casa que o rapaz tinha ido. Aí minha mãe
me acorde, que minha filha acabou-se, a casa tá pegando fogo. Aí ela disse, quem? Aí disse, Bia. Aí ela respondeu, ela tinha chegado, nem para dentro não tinha entrado ainda estava no terreiro. Ela disse, eu não, eu tô aqui, a gente tá aqui. Ela disse, a menina tá em casa. Disse, apoia, a casa tá pegando fogo. Aí de lá, quando eles saíram pro terreiro, que já viram que lá do fogo, aí a menina desmaiou, o rapaz e o pai da menina desmaiou, ficaram tudo desmaiados, e o pessoal, um acudia de um canto, outro acudia do outro, o povo Eu acho da que isso foi uma venda, tristeza medonha, né, Genildo, nesse... o povo da venda, tudo correram, e a gente gritava, e um chegava com água. Enquanto mais botava água, mais parece que era gasolina. Enquanto mais jogava água, mais o fogo aumentava. O fogo aumentava e os meninos, muita gente entrava dentro das lavaredas, caçando a menina, que quando acharam só o torrãozinho da menina no berço. Eita, meu Deus. O quarto muito apertado, a cama de um lado, o guarda-roupa do outro e o berço da menina. Só tinha um cantinho de ficar. Tinha queimado tudo, cama com Genilda, tudo. eu acho que foi... Ela tinha Cama deixado com tudo. um candeeiro, foi Foi o aceso candeeiro, pra... que na época Pra era ficar no claro, né? Pra menina não Era. ficar no escuro, né? E na época era Sozinho. candeeiro, não tinha energia. Energia, né? Aí no que o vento deu, bateu assim a cortina, Virou na cortina, né? igual tá esse aqui, sabe? A quina da mesa. A quina da mesa, assim, no que o vento vem, que bate na cortina, passou para dentro do quarto, ligeiro. No que chega dentro do quarto, já pega na cama, pega no berço e o guarda-roupa, tudo anexo emendado um no outro. Aí foi uma tristeza. E o pessoal, um corria para um canto, outro corria para outro, para ir ver água, para jogar água. Foi tanta gente para carregar água, a água meio longe, mas era muita gente carregando água, um despejava água, despejava. E no fim caiu todo mundo, o pai da menina, a mãe, a avó, ficaram, desmaiava para um canto, outro desmaiava para outro. E o pessoal acudindo, acabou-se a menina, só foi achado o torrãozinho. E no outro dia, de noite mesmo, levaram eles para Caruaru, ainda não tinha hospital em Altim, não tinha Agrestina, só tinha o São Sebastião em Caruaru. E foi uma correria, modo de levar eles para o hospital, e ficaram lá hospitalizados. A madrinha da menina morava em Caruaru, ficou por conta deles, do pai da menina e da mãe, cuidando deles para lá para Caruaru, e os outros cuidando cá no sítio. Mas foi uma tragédia tão triste, que dessa época minha mãe morreu e nem uma fogueira ela não fez mais no terreiro, tempo de São João. Ela não conseguiu mais fazer nem uma fogueira no terreiro. Ela ficou tão revoltada com fogo que ela não conseguiu mais fazer fogueira no terreiro. Genilda, a menininha já tinha um nome? Tinha nome? Não, Tinha. Eliane. Eliane. A mãe, Maria Auxiliadora, e o pai, João Vicente. João de Joaquina, né? Era João Vicente, conhecido por João de Joaquina. Ô, Genilda, aí a casa ficou... telhado ficou todo destruído, né? Foi, destruiu tudo. Até, logo não era madeira do Belém, era dessas madeiras antigas, a casa já meio antiga. E acabou-se que caiu a teia toda. O que tinha dentro de casa acabou-se. E os pais depois, João mais... Como foi que eles conseguiram se recuperar dessa... Se recuperaram, ficou mal. O João ficou que ele não passou mais na frente da casa. Tinha outro terrenozinho dele, pertinho. Esse aqui que é de Tonho, aqui que foi de Birrim. Isso aí. Era dele. Ele só andava por aqui, por dentro do cercado, ou por esse lado. Ele não morreu, não passou mais na frente dessa casa. Morreu, não passou mais aí na frente da casa. Aí depois vendeu a casa, abriu vender para casa, vendeu. Se juntou os amigos, ajeitaram a casa, e ele vendeu e não veio mais na casa. Mais na casa. Passava por outro terreninho dele, ele passava por longe, não passava mais na frente da casa. Ficaram morando. Ele ficou uns dias na casa da mãe dele e na casa ali no armazém de Zefinha Barro. Ficaram morando lá. Ficaram morando lá. Foi.
Aí ele não conseguiu mais passar aqui na frente da casa de jeito nenhum. Aí depois disso, né, ele arrumaram Aí ficou, outra filha, né? a outra neném nasceu, que ela estava em começo de gravidez. A neném nasceu, ficaram na casa da mãe dele, da casinha do quartinho que morava para a casa da mãe dele, ficaram depois. Eita, quando a menina morreu, aí Bia já estava grávida de novo, né? Já, mas que já descobriram que ela estava grávida, né? Depois que ela só vivia no hospital, no hospital. Sei. Aí eu acho que a menina, quando morreu, ela devia ter Então, mais de 9 meses, né? Mais ou menos. era mais Quando ou ela menos. morreu, né? A menina estava sentadinha, forte. Ela era o retrato de Givanci. A Foi. gente dizia que ela só parecia Givanci, bem gordinha. Eu falei assim 6 a 7 meses, mas eu era de 9 a 10 meses. É, mais ou menos. No... Mais ou menos. Ela já estava em começo de gravidez. Aí ficaram morando da casa da mãe dele para cá para outra casinha. Ficavam uns dias na casa da mãe dele, o quartinho pequenininho, podia dizer que na casa da mãe dele. Depois que a outra menina nasceu, que já estava graudinha, depois foram se desentendendo, que não se deixaram. Se deixaram, mas ele ficou com a menina, com a guarda da menina, a irmã dele muito pegada com a menina, tudo, que viveu tudo dentro de casa. A irmã dele, o cunhado. Eu sei que se desentenderam, que ele se deixaram. Ele arrumou outra companheira, e a tia da menina foi quem criou a menina. Ainda hoje a menina conhece ele, o Irnoque, por pai. Ela conhecia o outro, chamava Pai João, e o pai que ela conhecia, que era... ela né? chama de Pai Neném. O pai que ela conhece, Noque, ela chama de Pai Neném, ainda hoje. Sim. Ela chamava Pai João e Pai Neném, eram 2 pais que ela tinha. E conhecia a menina também por mãe. Aí era Mãe Maria e Mãe Bia. Ficou com 2 mães e 2 pais. 2 mães e 2 pais, né? Foi. Ficou conhecendo 2 mães e 2 pais. A menina que a gente tá falando é Aparecida. Aparecida que tem a lojinha lá em Altinho. Uma perfumariazinha. É a perfumariazinha Nossa Senhora Aparecida. Gente muito boa. É na rua Siqueira. É ali na Siqueira Campo, né? É. Rua Siqueira Campo. É o retrato da mãe dela, a Aparecida. Mas, Genilda, que história triste, né? Ô, Genilda, e depois pra fazer o sepultamento? Só mesmo o carvãozinho, Foi, né? isso, quer dizer, prefeitinho assim, mas não ficou, não soltou o braço, nem perninha, ficou queimadinha, mas completinha. Não ficou de soltar assim, não, sabe? Sei. Aí foi comprado o caixãozinho e feito o sepultamento dela. Aí Foi uma foi. tragédia triste. Ó. Eu já passei por muita coisa, muita coisa. Eu acho que eu não sou, acho que quero a Deus, quando eu morrer, o pessoal tem que deixar eu morrer bem morrido, senão eu saio da cova. Porque eu já A passei. gente ri porque. Mas Eu passei já tanta coisa. Genilda é uma pessoa do coração tão grande, gente, que. Eu passei já tanta coisa e estou contando. Na época do acidente, morreu 8, ficou 8. Dos 8 que ficou, eu fui a mais que fiquei mais machucada. E estou contando. Hoje só existe ele. Dos 8 que ficou, Nosso Senhor já levou, só tem eu. Ô, Genilda, Foi a mais machucada que fiquei. Só ficou outra pessoa que eu descobri um dia desse, foi O irmão Antônio de... Irmão dessa aqui, que era quase criado com a minha mãe, morreu também. Era irmão dessa aqui. Teve outra pessoa, era Antônio de Maria Balai, que escapou também. Eu gravei até com ele, mas só que o vídeo não consegui recuperar o vídeo. Deu um probleminha quando a gente tava gravando. Aí ele contou também que tava nessa tragédia. Ele vinha nesse carro e tinha gente que eu não tenho muita lembrança dele. É mais desde o começo que disseram que ele vinha nesse carro. Aí vinha, só eu lembro assim dos que
que ficou acidentado. O finado Soldoni, Geraldo, meu irmão, saiu. O padre Pedrinho, meu cunhado, saiu para dar a vaga pra gente. E hoje pois quer é. dizer que hoje só escapa. Só tem eu e Antônio Balai, né? Antônio Balai. Pode chamar Antônio Balai, Antônio Maria Balai. Pois é, Genilda, já passou por um bocado, mas já passou por muitas coisas boas também, né, Genilda? Que na vida sempre tem essas... Tem altos e baixos, né? E a gente, de vez em quando, a gente não quer não, mas só que às vezes é o jeito de passar por essas... É permitido por Deus, e aí a gente tem que... pois, Genilda... O primeiro namorado da finada Bia foi o finado Severino, esse ali, viu? Irmão de Zé. Quando foi? Era aquele... Foi. Era aquele ali que morreu Zé não no podia acidente, falar, né? bota logo a mão nos olhos. Tira a mão Olha dos lá olhos. ali, ó. No mesmo caminho que ele foi, a gente vai. O Zé toda vez se emociona, né? Aqui, esse aqui é o Zé de Lídio, mas é assim mesmo, Zé. Ele fica, se lembra do irmão. Aí ele botou a mão nos olhos, ele... Já ficou emocionado. A finada Angelita, aquela ali, que é a mulher de compadre Pedrinho, foi a que morreu também, aquela ali. A auxiliadora é aquela ali. Aquela é a catatumba do acidente da ponte. Sim. Aí ela tá lá também. Enterraram ela também. Já tinha... Foi Sabidinha, não era gênio dela. Tinha... Foi o primeiro, o pessoal do acidente. E depois ela foi a primeira que foi para a catatumbazinha. Foi ela. Depois o acidente foi em 76. Foi. Aí esse acontecido aí foi em 81, né? Tá com 43 anos já. 46 anos. 43, parece, se não me engano. 43 a 44 anos. Aí depois aí João deixou Bia, aí mais Zefinha. Aí casou com Zefinha, Bia casou com Mané, foi depois? Foi com Mané. Depois de Mané. E Zefinha era a primeira namorada de João, desde a de João Novo. Era Zefinha. Tá vendo? Foi a primeira namorada, depois... Depois João noivou com Iracema. João noivou com Zabé de Vito, primeiro. Foi noivo de Aliança, de Zabé. Depois acabou de Zabé. Foi noivo de outra moça daí do Serrote, da família dos Guilherme. Depois foi noivo de Iracema. Aí ficou. Noivou 3 vezes, depois casou com Bia. E casou com Bia. E sempre Zefinha, ninguém conheceu outro namorado de Zefinha, só foi João. Só foi João, Zefinha. E ele noivou com um, noivava com outros, fez o terno do casamento, que nesse tempo, o terno do casamento dele foi até o finado Nô que fez, chamava o padre Liobino, que ele era alfaiate. E esse terno do casamento dele acabou-se nesse fogo da casa. Todo o ternozinho do casamento dele, tudinho, acabou-se nesse acidente da casa. Nessa tragédia. Aí dessa moça, ele dizia que a mais que gostava era Iracema. Disse, já que não teve sorte de casar com Iracema, morria solteiro, não casava com ninguém. Nem mesmo. Iracema diz que acabou o casamento dele, modo uma brincadeira que ele soltou. Assim, não sei que brincadeira foi, que ela não fala, modo uma brincadeira. Agora eu não sei se era revém as outras noivas que ele já tinha noivado, não sei. Ela pra lá é quem sabe. Eita, aí casou, aí acabou o noivado. Primeiro ele noivou com Zabé. Quando acabou de Zabé, noivou com outra moça do Serrote, dos Guilherme, e depois com Iracema. A Iracema disse, e o finado Zé Rodrigues era louco por ele muito trabalhador, uma pessoa muito bom. Aí o pai de Iracema era louquinho por ele, e compadre. Aí acabou-se esse casamento de Iracema. Iracema desgostou-se, não sei por quê. E ele dizia que já que não casou com Iracema, não casava com moça nenhuma. Aí depois, quando ele veio casar com o Zefinha de novo, ele já estava meio velho, né? Velho já. Já Zefinha trabalhou muito tempo aqui, depois foi-se embora para o Recife. Do Recife foi para São Paulo. De São Paulo, Zefinha só veio quando o pai dela
adoeceu para morrer, foi que Zefinha veio de São Paulo, ganhando e mandando as ajudazinhas para o pai e para a mãe, trabalhando e ajudando o pai e a mãe. Aí quando o pai dela morreu, ela veio-se embora. Aí já tinha acontecido essa tragédia. Aí com pouco se animaram outra vez. Aí Zefinha foi morar mais ele. Eu acho que depois de muitos anos, depois anos. da tragédia, né? Foi de Foi que muitos João veio anos casar já. com E com quando a Zefinha. gente falava em Zefinha, ele não gostava. Ele não gostava que a gente falasse em Zefinha. Zefinha louca pro ele, que Zefinha, ninguém diz que Zefinha arrumou outro namorado aqui no conhecimento, só era ele mesmo. De São Tá vendo Paulo, como é as coisas, né? de São Paulo, ela ainda mandaram presente para Maria, para a finada Joaquina, para ele. A Maria, ele não queria nem ver. O presente que Zefinha mandasse, ele não usava. E depois foi morar mais Zefinha e se deixaram por morto. Pertinho, ele já doente, Zefinha, vamos casar, João, vamos casar. Tu tá tão doente, vamos casar. Ele dizia, ela tá ainda para dizer. Ela pergunta a ela que ela ainda diz. Dizia, olha, a moça que nasceu para casar comigo foi Iracema. Eu não casei com Iracema, eu não caso com moça nenhuma. Morreu solteiro e não casou, não. E não casou, tá vendo? Mas morou mais Morou e Zefinha. foi bem zelado, que ela zelou ele até na hora da morte. Meu filho, Por isso assim, é que tô aqui ó, com Luzinete, tá ali. Tá Ali. tá só olhando, Luzinete tá só escutando, escutando ali. Zé de Lei também tá ali, ó, sentado aqui. olha pra casa. Já chorou um pouquinho. Te anima, menino. Aí no dia que teve a tragédia, eles iam pra. João ia fazer farinha, né? E também tinha Tinha a a caeira caeira de Zé de Lula. de tijolo que tava queimando, que era pra fazer A a casa de Zé. Zé de Lula, né? Foi tudo nesse mesmo dia, né? E o trabalhador ia ser Vanido, de Lula. Era o trabalhador que era afiado de João e era quem ia trabalhar mais. João era Vanido. Vanido. E a casa de farinha que João ia fazer farinha nesse dia era No João Penedo. lá em João Penedo, né? João Penedo. Ali em Gado Bravo. Gado Bravo, né? Gado Bravo. E eu sei que terminou ficando tudo para trás, né? Porque Ficou tudo para trás. não aconteceu desse, aí não tinha mais como fazer mais farinha, nem a caída de tijolo também, né? Ficou tudo transitado. Depois foi que o tempo foi que ajeitaram o tijolo, queimaram o tijolo, fizeram a casa. Um menino ainda passou um bom tempo morando ali, que ainda nasceu os dois meninos mais velhos dele, nasceu ali, dizer. Pois é, gente. Contamos mais uma história triste, né? Aqui que aconteceu aqui no sítio Estrago. Aqui já aconteceu muitas tragédias. Teve ali onde seu Chico morreu, né? Também que teve aquela lá que o menino. O filho matou a mãe, também, né? Da finada Nedina ali, foi tristeza. Teve também. a outra foi antes, né? Que o menino de Bedinha também morreu Foi outra acidentado com a espingarda. uma espingarda que ele mesmo carregou e ela terminou disparando e matando ele mesmo, né? Triste. Esse muitas coisas de tristes. Bedinha, ele tinha mais ou menos eu não sei da idade não, mas assim, uns 11 anos, para 12, sendo que ele era, acho que ele não tinha 12 anos não, é uma faixa de 11 anos, o menino de Bedinha. Carregou a espingarda, carregou a espingarda, matou o passarinho, foi matar o passarinho, matou dois passarinhos desse papacapim. Os passarinhos comendo a sementinha de capim. Aí vai ele fica alegre para botar outro tiro grande para matar um passarinho. Aí botou um chumbo solto, não sei como foi, um tiro grande na espingarda, a espingardinha fraquinha. Fraca. Aí terminou, ele foi que morreu. Disparando e o cano voou, parece, pegou ficou enganchado por trás dele. da orelha dele, assim, tudo na orelha, que ficou enganchado, que ficou numa posição que podia pegar no caninho, assim, dos dois lados, assim. Pois é, gente, tudo isso, Genilda,
viveu aqui e viu essas coisas acontecer e tá contando a história aí Nessa pra época gente. do menino de Bidinha, eu ia levar minha menina para a escola, aí o Zé de Cissa trazia a menina dele, Messia, deixava aqui, Modimai, Nava, para a escola, e descia por roçada ali embaixo. Aí deixaram a menina aqui e estava até plantando rama, aqui embaixo, aí em Adigá. Aí deixou a menina aqui, que era modo eu levar elas para a escola, a minha e a de Zé. Aí eu fui levar as meninas. Não, eu vinha com água. Aí o menino estava sentadinho na calçada. Quando eu cheguei aqui, aí fui para pegar as meninas para ir para a escola. Quando eu ia saindo com as meninas, aí escutei foi o tiro, o pipoco do tiro que chega e estremeceu. Mais uma história triste aí, né, que aconteceu aí. Genilda tá aqui para contar. Genilda, obrigado por tudo. Luzinete também tá A gente não tem Não tem, escutando. Tá a só gente não tem escutando. novidade das festas para contar, só conta história que não agrada. Mas tem